Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aproveitar esse momento aqui para poder bater um papo, né? Falar sobre vários assuntos. É pauta aberta, pode-se dizer. Iniciei um vídeo lá no meu canal no YouTube, onde eu estava falando sobre o golpe em 2016, a presidenta Dilma Rousseff, que lhe foi tirada o direito de governar o país, e quem assumiu foi Michel Temer, seu vice na época. Mas eu quero falar que há 8 anos atrás, quando eu me mudei daqui de Salinas para poder morar no sudoeste baiano, em Vitória da Conquista, para poder estudar, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar também numa indústria de plástico. Eu acho que me faltou um pouco de sabedoria e de vivência de mundo, porque... E outra coisa também, como que se diz, mais cautela ao falar, eu acho que me faltou isso. E talvez na época, vou contar em 2008, quando teve eleições municipais, e eu fui, como qualquer cidadão ou cidadã, para poder ganhar um trocado, eu fui para poder distribuir santinhos. Mas fui convidada para poder participar do gabinete, né? E então eu ficava a serviços de entrega de documento, ou então arquitetar projetos e tudo mais tal. Foi quando a gente criou o Comitê Jovem, né? E aí, tanto eu quanto Mozart, tinha os Adriano, uma galera boa, sabe? Grande. A gente trabalhava nesse comitê jovem para poder, com linguajar jovem, a gente poder tá conversando com esse público salinense. E eu, na época, era uma menina, eu tinha meus 23 anos, isso 2008, eu tinha meus 23 anos, eu super alegre, né? E ainda nem conhecia realmente o que era política, como era política, né? E confesso que eu era muito idealista, colocava tipo o projeto de fazer as coisas, sabe, à frente mesmo, assim, dava o sangue mesmo. Infelizmente, na época eu trabalhei para a Quinca não ganhou. Quem assumiu foi então Zé Prates que assumiu. Passado esse período, ao assumir, Zé Prates ele ia criar a Secretaria da Juventude. Na época eu participava de um projeto Pro Jovem Trabalhador, que servia para poder profissionalizar a mão de obra do jovem. Isso tudo no governo do governo de Lula, Dilma. Então a gente vê que esse governo, o governo do PT, ele foi um governo que um pouco de dignidade para o cidadão brasileiro, porque existiam vários projetos sociais. O Leite pela Vida, Pro Jovem Trabalhador, Pronaf, vários outros. Só que às vezes quando a gente é tão cego mesmo, né, politicamente falando, e não entende das coisas, tem horas que a gente às vezes abre a boca e fala asneira, sabe? Por isso que é bom ter vivência de mundo, o silêncio usar como sabedoria também para poder a gente aprender as coisas, né? Estar atento ao que os mais velhos, mais vividos também, né, no ramo da política, seja qual for o ramo, para a gente poder estar aprendendo. E foi mais ou menos isso. Às vezes quem fala demais também dá bom dia a cavalo. Mas aí, dando continuidade, aí foi montar a Secretaria da Juventude e eu me disponibilizei. Na época eu fazia parte do conselho, desse conselho que havia criado um conselho da juventude. Eu fui indicada pela minha associação
importância da associação também, tem que ter visibilidade, tem que ter apoio, as prefeituras têm que apoiar, né, as associações, que é um meio social das pessoas, da comunidade se reunir e discutir projetos e falar sobre o que necessita a comunidade. Então, a associação é mais ou menos esse vínculo diretamente com o poder executivo, no caso, né, que é a prefeitura da nossa cidade. Então, assim, a nossa associação, ela tem um interesse, a associação, ela tem uma importância muito grande também nos bairros. E eu lembro que na época eu fui escolhida para ser secretária da juventude. Um cargo voluntário, não ia ter salário. Então, assim, era para poder desenvolver projetos aqui para esse público, né, jovens, adolescentes e alavancar conhecimentos, né, profissionalização. Esse era o intuito. Mas infelizmente eu assumi o cargo, né? Eu lembro que na época acho que era o Oswaldo da Secretaria Estadual que veio aqui, que deu a palestra. E eu fui empossada, né? Eu lembro que Zé Prates na época até pegou na minha mão, né? E me parabenizou. A gente tirou várias fotos a gente tirou. Mas só que eu lembro que depois eu fui abordada no dia 1º de novembro, né? Passado aquele período, eu fui abordada, foi 2009 mais ou menos. Aí eu fui abordada e e aí me perguntou, né, o que podia fazer para me conquistar. Eu não entendi muito, né? Aí eu só sei que depois eu fui deposta. Me tiraram por um cargo voluntário, sem salário algum. No caso, o meu ideal mesmo assim, eu fui tirada. Mas até aí tudo bem. Então aí a gente vai acumulando aqueles nãos da vida, sabe? Aqueles nãos da vida. E aí eu comecei a me dedicar ao tratamento da minha visão. Aí eu comecei o tratamento da minha visão e tal. Também outras coisas. E aí nesse intervalo, tinha feito meu primeiro transplante de córnea no olho direito. Aí eu tive complicações em 2010 e depois de passado um ano eu fiz o segundo, mesmo olho, e também não teve jeito. Recordo-me que no final de 2011, logo com 3 meses de operada, eu tentei fazer a prova do Enem. Sem muita expectativa, porque eu não tinha estudado, e então eu fiz a prova do Enem. Fiz a prova do Enem e tirei nota boa. Tirei nota boa. E foi essa nota boa que com a oportunidade, né, das cotas nas universidades públicas, eu consegui entrar, eu consegui fazer meu curso de jornalismo. Eu consegui uma vaga. Aí foi quando eu cursei por 2 anos e 4 meses o curso de jornalismo. Não concluí por por razões pessoais. E entrei em maio de 2012 e fiquei até setembro de 2014, que foi quando eu tranquei a minha faculdade. Mas só que nesse intervalo também, outra oportunidade que o governo de Lula, o governo PT, propiciou para a população brasileira, foi da contratação de PNE, pessoas com necessidades especiais. É isso mesmo. Visual, eu consegui trabalhar por conta dessa oportunidade que me deram. É nessa questão que às vezes eu uso a minha rede social e eu fico falando de oportunidade. Aí eu fico olhando assim, muitas pessoas falam, fulano trabalha, vai trabalhar, isso e tal e tal. Mas trabalhar como? Se você não tem oportunidade de trabalho, se as pessoas não te dão oportunidade de alavancar na vida, de crescer na vida também. Esse é o papel do poder público. Esse é o papel do político. Criar oportunidade para os seus governados. Infelizmente, nós estamos vivendo dias tenebrosos. Infelizmente, nós estamos vivendo a quebra de direitos, a perda de direitos, que lá em com a queda da presidenta Dilma. Mas só que eu quero colocar uma aspas aqui, quanto à questão
que eu fui uma das que mais critiquei também este governo durante a construção dos estádios da Copa. Eu fui uma das que mais critiquei. Eu lembro que na época, quando eu morava em Vitória da Conquista, aí eu usava também das minhas redes sociais para poder, né, tá falando e tudo mais. Aí, isso. Às vezes até também sem conhecimento de causa, né? E hoje eu tô vendo, às vezes, quando eu pesquiso para poder postar coisa na minha página e tudo mais, eu tô vendo o quanto que esse governo, sim, deu chances e oportunidades. Mas foi porque também eles tiveram chances de chegar ao poder. Porque a gente sabe que tem um grupo grande, uma elite que está lá em cima, no topo da pirâmide, e que eu lembro que vamos colocar 98, vamos colocar desde 94 também, que Lula também tentou se candidatar e não conseguia entrar, porque no caso ele era o bicho papão, né, do comunismo e tudo mais tal, e que ele não iria entrar, pois ele iria fazer o Brasil virar uma nova Cuba também, né? Assim como Jango lá em 1964 foi posto pelo regime militar, também acusado de que ele iria fazer do Brasil uma Cuba. Mas a gente sabe que Cuba, ela sofre sanções econômicas dos Estados Unidos. Lógico que a gente sabe. Por isso que, hoje em dia, a renda de Cuba, normalmente ela vem da venda dos charutos e do turismo. Mas, voltando à contextualização. Então, na época, quando o Lula tentou entrar em 94, não entrou, né? Justamente assim, já que ela era assim, finalzinho, 85 acabou o golpe, aí 86, 87, 88, por aí vai, 94, vamos colocar aí o Fernando Collor. O que aconteceu com Collor? Collor, ele entrou dizendo que iria ser o caçador de marajás e tudo mais tal, acabou sendo caçado, né? Acabou congelando na poupança dos trabalhadores, né? Muitos foram vítimas, né, desse congelamento. Outra coisa também, passado esse período, vamos colocar quando Lula também tentou se candidatar em 98 com o FHC, né? Também não ganhou. Lula só conseguiu entrar em 2002. Aí ele teve oportunidade. A elite olhou para ele e deu a oportunidade. O pobre, a classe C, nós da base da pirâmide, tivemos a oportunidade de poder viajar de avião, ter acesso ao cartão de crédito, ter acesso a linhas de crédito, empréstimo, tivemos acesso a estudos, cotas também foram criadas. Mas eu, na época, leiga, pode-se dizer, imatura, sabe? Eu confesso que eu me posicionei de uma maneira que, mas só que tá tendo desvio, superfaturamento. E teve sim. A gente vê que hoje em dia tem várias obras aí que para manutenção é super caro para poder se manter. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem uma elite que está aí por trás e que quer continuar na ponta da pirâmide. E nós, da classe baixa, da classe C, da base da pirâmide, nós somos, como se diz assim, digamos, animal de carga, pode-se dizer. E como que eu posso dizer? Hoje em dia a gente vê que depois... Fecha aí, Pedro. Dá licença, amor. Deixa a mãe. Então fecha aí. E aí hoje em dia a gente vê que em 2016, assim que retirou a presidenta Dilma, a gente vê que Michel Temer entrou, assumiu e começou as suas reformas. Reforma trabalhista, que mais tirou os nossos direitos, né?
do trabalhador, Bolsonaro mesmo era um. Você quer trabalhar ou quer ter direito, né? Um dos lemas dele, das falas dele. Temer, ele deu início, né, ao texto da Previdência, que foi aprovada por Bolsonaro, também retirou, aumentou os anos de trabalho. Assim, hoje em dia a gente tem, né, quem é que está trabalhando, quem é que não é, quem é que não recebe benefício de loas, tudo mais, mas que está trabalhando, vai ter que tem que trabalhar muito, contribuir muito para poder ter o seu, né, descanso. E hoje em dia a gente está vendo que esse governo de Bolsonaro é um governo que se criou na base da mentira. Que foram muitas as mentiras, as fake news que foram soltas durante as eleições de 2018. E aí ele usou do santo nome de Deus para poder arquear votos, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Mas o que ele queria dizer exatamente com isso? Ao meu ver, Deus, cada religião cultua um Deus. Então, nós somos um Brasil diverso, em sua maioria cristão, mas só que nós temos uma diversidade. E a gente sabe que esse todo é o todo da minoria, de quem já tem de quem já tem como se diz, como que pode se dizer, de quem já tá, quem já chegou ao seu topo, ao topo da pirâmide. O resto continua na base, né, se matando, né, na desigualdade e tudo mais. Agora a gente viu também o posicionamento do presidente, né, quanto a essa questão da Covid. A Covid, né, a pandemia, ela serviu para poder escancarar todas as desigualdades. Todas as desigualdades que o Brasil tem. O Brasil é imenso, é amplo e é diverso também. Então, assim, seria a hora e o momento do nosso presidente ele olhar por essa minoria, por os movimentos sociais. Nós temos uma dança das cadeiras ministeriais. Entra ministro, sai ministro, manda, desmanda. Aí Sérgio Moro, Decodelli, Abraham Van Taube, Abraham Van Taube, e vários outros que já entraram por aí, mais de 10 ou 11 já entraram. No caso de Decodelli, entrou com aquele currículo maravilhoso, né? Mas tudo falso. Ele é um economista, um professor, sabe? Não tinha necessidade disso. Acho que o que a gente quer é competência. Às vezes, currículo, ele faz parte, porque é conhecimento de mundo e tudo mais. Mas esse conhecimento ele tem que ser diverso. Ele tem que ser compartilhado. E tem que dar possibilidade para as pessoas poder estudar. Quem quer estudar? Estudar. Quem quer trabalhar? Trabalhar. Mas que seja resguardado os direitos. Que a gente não seja apenas animal de carga. E eu falo também quanto à questão do deficiente. Eu, como deficiente visual, lógico que a gente quer um espaço ao sol também. Mas só que tem vários outros. Tem deficiente de físico, auditivo, né? Os que não falam, os que não escutam. E por aí vai. Então, assim, um pouco de dignidade. A questão pro idoso também. O idoso não é levado a sério nesse país. Nem o brasileiro pode se dizer. Uma minoria é levada a sério. Assim, inúmeras são as coisas. Outro ponto que eu queria também é sobre a questão dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são movimentos de luta. Não tem como você desmerecer se você não tem coragem de ir. Eu tô falando até por experiência própria, de entendimento, de saber, né, o que eram as coisas, porque desde a minha adolescência, para mim foi passado que é o trabalho, isso e tal. E eu lembro que quando eu fui morar, eu sei que a gente não precisa se matar tanto para poder, né, ter um lugar ao sol.
A gente tem que ter tempo de tudo para poder trabalhar, para estudar, ter tempo para nossa família. Eu lembro que eu levava uma vida muito corrida, muito corrida. Mesmo estudando de manhã, aí à tarde pode dizer que eu entrava na empresa, eu ia sair lá para chegava em casa depois das 11 horas. No outro dia cedo eu tinha que estar acordando para poder ir correndo para a faculdade. Sendo que eu poderia ter sentado, dialogado com o dono da empresa, com a minha supervisora na época, né? Ter visto o que era melhor para mim, levar na calma. Até os cursos também eu lembro de um professor que me conversando comigo, Márcia, leva na calma, né? Ciclos têm que ser iniciados e têm que ser fechados. Só que assim, eu era tão ansiosa, porque tipo assim, eu corria contra o tempo. Hoje em dia, depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida, parece que eu parei de vez. Parei de vez. Teve um momento que eu parei de vez, assim, sabe, no tempo. Por razões pessoais, no caso. Mas só que tudo serviu para poder o meu amadurecimento e o meu crescimento pessoal. E também profissional. Por quê? Porque aos poucos eu fui buscando lá na minha memória todo o meu aprendizado, todo o meu conhecimento. Que não é lá essas coisas, mas só que é o que eu adquiri. E todo momento, toda chance que eu tenho, eu tô adquirindo. Nas condições visuais que eu consigo ler, eu vou lendo, sabe? Também não me mato por nada. Não me mato por nada. Mas só que hoje em dia, eu defendo sim a causa feminista. O que é a causa feminista? É que a mulher, ela tem direitos assim como os homens. A Constituição já é resguardada o direito da igualdade do homem e da mulher. Mas só que a gente tem a lei que não é aplicada. E muitas das vezes nós mulheres, a gente trabalha, desempenha a mesma função, no mesmo cargo e não é bem remunerada como o homem. Isso é a busca da equidade salarial. Outra coisa também da luta feminista é quanto à questão dos gostos, da quebra dos rótulos. Igual, por exemplo, não é porque eu mulher, tenho um cabelo curto que eu vou que a minha orientação sexual é diferente. Não é porque eu curti certo conteúdo que eu seja aquilo. Mas eu me simpatizo e eu respeito. E tudo começa pelo respeito, né? A gente sabe que a sociedade ela impõe muitos padrões sobre nós mulheres. A gente, né? Hoje eu me vesti realmente a caráter, né? Me vesti realmente a caráter, né? Eu mesma fiz a minha maquiagem. Há um bom tempo eu mesma cortei o meu cabelo. Também não estava tendo tempo para poder cuidar dos meus cachinhos. Eu fui e cortei o meu cabelo. Porque tudo requer tempo, cuidado e hidratação. Então eu mesma cortei o meu cabelo. Hoje eu mesma me maquiei. Não sou profissional, mas eu fiz. Coloquei essa roupa e tô aqui conversando com vocês. Então, o que a gente tem que aprender é não criar estereótipos e não julgar o outro pela forma de se vestir, pela forma de falar, pelo sotaque, pela orientação sexual, pela cor, pela religião. Eu confesso que eu aprendi muita coisa. Muita coisa eu aprendi. Eu confesso que também, quando na minha adolescência, parece que a gente é treinado para trabalhar, estudar, se formar, ter um diploma, isso. Parece que a vida é só isso. E se casar e assim, assim, assim. Sim, é interessante a gente adquirir conhecimento, estudar, se formar. Mas só que a gente também tem que propiciar o meio para outras pessoas subir junto com a gente. E o conhecimento ele só tem valor quando é compartilhado. Por isso que eu criei a minha página há 1 ano e pouco, para poder compartilhar conhecimento, para poder desmistificar certos rótulos, tabus. Eu não sou a expert nos assuntos, mas eu busco conhecimento e o que eu não sei, eu busco quem entende para poder estar falando. Outra coisa também é que todas as lutas sociais, seja ela feminista, seja ela de gênero, seja ela de cor, etnia, todas elas têm o seu valor, porque isso é a base da sociedade brasileira. E ele é diverso.
Ele é composto por N pessoas, de religião, de cor, de etnia, de orientação sexual. Então, assim, eu acho que, como sempre na mídia é falado, tudo começa pelo respeito. E a gente buscar na nossa humanidade de ser a forma de estar vivendo e conviver em paz com quem está ao nosso lado, sabendo respeitar as diferenças. Eu acho que é isso. Vou finalizando por aqui, falei sobre vários assuntos, né? Porque eu tentei gravar um vídeo lá no meu canal e acabou meio que não tive problemas. Então eu falei assim, eu vou entrar ao vivo mesmo, vou falar com os meus amigos diretamente. Eu acho que é isso, assim. Tipo até um exame de consciência também, sobre a questão de quando eu ainda imatura, tão jovem, meio que amargurada por questões políticas vividas aqui na minha cidade, eu saí meio que criticando, sabe? Sem conhecimento exatamente de causa. Mas só que eles tiveram sim a oportunidade de entrar na época, no governo, e propiciaram a grande massa brasileira vários direitos. E que com a retirada foi arqueado aquele ódio contra um partido. Eu acho que, na verdade, no partido ele é amplo também, tem várias pessoas. A gente não pode julgar um partido por um ato isolado. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Conhecer antes de julgar. E hoje em dia eu sempre estou olhando os dois lados da moeda. Eu não sou cega ao ponto de olhar só um lado. Como hoje em dia eu falo sim do governo Bolsonaro, que é um governo que ele está tirando os nossos direitos. Sim, devemos trabalhar, devemos estudar, devemos constituir a nossa família, mas só que a gente tem que ter dignidade. Dignidade para a gente poder seguir adiante, dignidade para a gente poder se alimentar. Agora a gente está aí numa pandemia que escancarou a nossa desigualdade e que até agora o auxílio emergencial, muitas pessoas estão em análise, muitos MEIs, que são microempreendedores individuais, estão parados. Aqui na minha cidade o mercado municipal está fechado, apenas os 3 grandes supermercados estão abertos, né? Vários decretos foram baixados no meu município, né? Teve no último dia, a primeira fase da flexibilização do comércio e nós estamos aguardando aí o que a comissão de enfrentamento, comissão, controle e acompanhamento da Covid e o gabinete de crise vai estar nos propiciando as próximas decisões, porque tem muito pequeno produtor rural, muitas pessoas que estão necessitadas e que hoje nunca nem sequer viu a cor desse auxílio emergencial. Aqui fica o meu pedido, meu anseio, né? Porque quem tem fome tem pressa, né? E assim, acho que são vários assuntos que eu já falei aqui, sobre a questão da gente não criar estereótipo e não julgar o outro, ou pela aparência, ou pela estética, ou pela orientação sexual, ou pela cor, sabe? Ou pela religião também. Cada qual professa a sua fé do jeito e da maneira que quiser. O importante é a gente manter o respeito. Acima de tudo está o respeito. E tudo começa pelo respeito e se mantém pelo respeito. O respeito às diferenças. Um exemplo que eu vou dar é a intolerância política que a gente teve nas últimas eleições. Teve, acho que na Bahia, um mestre de capoeira que foi morto por apenas estar discutindo com um cara que era apoiador de Bolsonaro. E ele estava defendendo, acho que Haddad, e ele foi esfaqueado e morto. Assim como aconteceu também com Bolsonaro, que foi esfaqueado, né? Por um que se dizia, que nem filiado não era a um partido. E é isso que aconteceu. Bom, gente, eu acho que é isso. Cadê minha? Esse daqui é meu filho, Pedro Bernardo. Fala oi pra eles. Bom, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Um abraço pra vocês e depois eu volto de novo pra poder estar conversando. Dá tchau, Pedro. Tchau. É isso. Beijo. Isso. Beijo. Tá bom, tá bom. Tchau, gente. Tchau.